A origem da minha família, os meus avós são gaúchos, tanto paternos quanto maternos. A família da minha mãe é de um município chamado Garibaldi e a família do meu avô paterno e da minha avó paterna, eles são de Erechim, Rio Grande do Sul. E tanto as duas famílias migraram para o oeste de Santa Catarina. A família da minha mãe foi para um município chamado Xanxerê e a família do meu pai foi para um município chamado Vargião, que é uma região que é muito forte na área da erva mate. Inclusive meu avô iniciou um negócio da erva mate, ele e os irmãos dele. Depois foi passado para o meu pai e para os irmãos, também trabalharam com indústria madeireira. Isso tudo lá em Santa Catarina. Também tiveram um período que produziram soja, já isso lá na década de 90, lá em Santa Catarina. Depois migraram para o Mato Grosso, trabalhando também com madeira em específico. Depois vieram um pouco com pecuária e tal, mas o segmento sempre foi madeira. Já a minha mãe foi funcionária pública praticamente a vida toda, trabalhou nos Correios aqui, trabalhou nos Correios em Santa Catarina e trabalhou nos Correios aqui em Sinop por quase 30 anos, se aposentou nisso. Então eu sou filho de pai empresário, digamos, do agronegócio, de uma mãe funcionária pública. Essa é a minha família. Minha infância foi uma infância como toda criança de Sinop, né? Correr atrás de caminhão-pipa enquanto molhava a rua, brincar nos clubes aí, que era o Amazônia Clube, ABB, brincadeira saudável de criança, de jogar pets na rua, de pique-esconde, andar muito de bicicleta, frequentar o colégio, fazia esportes no ginásio olímpico também, a prefeitura oferecia isso, então a gente tinha um complemento dos colégios, mesmo os colégios particulares, a gente sempre fazia aula no ginásio, aula de basquete, futebol. Então foi uma infância muito boa, muito saudável. Sinop ainda era uma cidade pequena, né? Então se permitia você poder andar de bicicleta. Pai e mãe não, assim, lógico que tinha um receio da gente andar de bicicleta, sair um pouco mais longe, mas Sinop era uma cidade tranquila, não tinha esse trânsito que é hoje. Os carros não andavam, como as ruas, a grande maioria eram de terra, não andavam tão rápido. Então eu digo assim que foi uma das últimas gerações de crianças que teve liberdade, né? Eu tinha um problema que eu não absorvia os alimentos. O que eu comia assim logo era expelido, vamos dizer assim, sem o corpo fazer o processo de absorção dos nutrientes. Então com o tempo eu fui emagrecendo, perdendo peso, isso bebê recém-nascido, né? E aí, devido à fumaça, aquele tempo ruim, falta de recurso médico, que a gente retornou a Santa Catarina e graças a Deus deu tudo certo e hoje estamos aqui. Então, eu brinco assim que não fui eu que escolhi a arquitetura, ela me escolheu. Que as minhas brincadeiras de criança era ficar desenhando casas, ou mesmo eu pegava ali montinhos de terra, ficava desenhando cidades, pistas de carro, pegava cartolina no colégio, ficava desenhando as fachadas das casas da minha mãe, dos vizinhos e tal. Eram brincadeiras de crianças normais, né? Pegava garrafa PET, construía como se fosse um prédio, pegava um pouquinho de cimento, fazia umas ruinhas como se fosse o asfalto, tampinha de garrafa eram os carros e tal. Minha brincadeira de criança era essa. Até minha mãe, se conversar com ela hoje, ela fala assim: nossa, mas você tinha a mão toda queimada, que eu ficava brincando com cimento, que era uma coisa bem ácida, né? Imagina a mão de uma criança, chegava até a descascar, mas era o que eu gostava, que eu curtia fazer, era isso. E eu sempre tive isso assim, como, vamos dizer, como se fosse um dom. Não fui eu que escolhi isso, foi uma coisa muito natural. E aí desde criança me perguntavam: o que você quer ser quando crescer? E eu falava que eu queria ser engenheiro, porque aqui no interior a gente não conhecia muito ainda sobre a profissão da arquitetura. Eram mais engenheiros, eu falava: eu quero ser engenheiro para construir casas e etc e tal. Conforme os anos foram passando, fui me desenvolvendo e aprendendo e vendo que realmente o que eu queria era ser arquiteto, que é o que eu atingi o objetivo hoje. E hoje, em paralelo à arquitetura, eu construo casas para vender também. Então, acredito muito no potencial da cidade e a cidade tem acreditado em mim como profissional. E eu tenho meu escritório de arquitetura hoje, colaboro com várias empresas aí no desenvolvimento das suas sedes, de casas e tal, e eu aplico os meus recursos em construção, compro terrenos, adquiro alguns terrenos, construo as edificações e vendas. Estamos aí colaborando um pouquinho com o crescimento de Sinop. Ainda não tenho filhos, mas já imagino
Sem dúvida eu gostaria de poder repassar isso para algum deles, caso eu venha ter mais de um, que fossem ou construtores, incorporadores ou arquitetos, essa coisa aí de poder ajudar a desenvolver não só Sinop, como a região, o entorno. Com certeza é um sonho que quase todo pai imagina para os seus filhos, né, que dê sequência no negócio que o pai inicia. E se Deus abençoar, vai ser assim. Desde criança que eu vi Sinop, né? Como a gente está aqui desde a década de 90 e eu era muito curioso com isso, eu sempre ficava imaginando, pai, se a gente vender essa casa aqui, dá pra gente comprar um terreno no tal lugar, construir uma casa maior ou melhor e vender e tal, mas ninguém nunca comprou muito a minha ideia, não. Mas eu sempre acreditei, porque conforme eu ia andava de bicicleta muito, eu via cada época abrindo uma região nova, um bairro novo, ruas novas, fazendo asfalto. Nossa, que legal, aqui vai ter asfalto, aqui vai ter uma praça. Então eu sempre vi Sinop crescer e se desenvolver sem parar, sabe? Ela sempre andou, então eu acredito que não tem como isso aqui dar errado. Não tem como você investir e não ter retorno do seu investimento. É uma cidade que é referência, que é pujante, que circula muita grana. Eu acredito que qualquer um que investir aqui, investir certo, sabendo fazer um investimento, o imóvel correto, no bairro correto, no terreno correto, jamais vai perder dinheiro. Eu imagino Sinop daqui a 10 anos, numa população de uns 300 mil habitantes, já uma cidade com uma cara quase de capital, porque nós somos uma cidade muito plana e ela permite a gente expandir ela. Então eu acredito que nós vamos ter algumas vias já aí com terceiras pistas, necessitamos de mais viadutos e etc. Mas eu acredito que Sinop aí em 10 anos nós vamos estar com várias franquias de marcas conhecidas, vai ser uma cidade com certeza muito melhor do que já é hoje. A arquitetura de Sinop é uma arquitetura moderna, né? Como a cidade é, uma cidade jovem. E ela é administrada por pessoas jovens, administrada não digo só no âmbito político, mas empresarialmente. Todo mundo viaja muito, busca coisas novas e o pessoal gosta muito dessa tendência, dessa arquitetura contemporânea, da arquitetura moderna, um pouco da arquitetura clássica, mas o que predomina mesmo é a arquitetura moderna, que é essa volumetria de caixas, você não vê muito telhado, uma arquitetura de blocos mais quadrados, mais slim, é mais nessa pegada, assim, que eu enxergo Sinop. Cara, Sinop é minha vida. Estamos aqui comemorando 50 anos de Sinop na revista e eu pretendo viver 50 anos aqui em Sinop. Não pretendo ir embora, quero criar minha família, ter meus filhos aqui, quero poder continuar colaborando com o crescimento de Sinop, tanto com trabalho como com investimentos, eu adoraria que a hora que eu tiver meus filhos, que eles estudem aqui, fiquem por aqui, invistam aqui e ajude a desenvolver esse lugar, que é um lugar maravilhoso, de gente séria, gente boa, gente trabalhadora.